Voltamos e hoje vamos falar sobre doenças degenerativas da coluna. Mas primeiro vamos saber do Dr. Valério como é constituída a coluna. Bom dia, doutor. Bom dia, Lúcia. Bom, basicamente, para a gente começar falando de como é constituída a coluna, devemos expor que a coluna é constituída por 33 vértebras. E a gente pode subdividir essas 33 vértebras. 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e mais 5 vértebras sacrais que no decorrer do desenvolvimento embrionário elas são separadas, mas durante a nossa formação, nossa vida, elas estão fundidas. E 4 vértebras coxígeas, que todo mundo conhece, que uma fratura de cox, que às vezes a gente ouve falar. No total de 33 vértebras, essas vértebras são separadas por discos, que são estruturas fibrocartilaginosas que dão a capacidade de movimento da coluna vertebral. Esses discos também, dentro do complexo discal, temos os nervos que saem por trás, que vão formar os plexos cervicais e lombosacrais, no qual a gente tem sempre aí as hérnias discais comprimindo um desses discos, que nós vamos falar disso mais para frente. Agora vamos saber do Dr. Leonardo o que são essas doenças degenerativas da coluna, para quem está em casa entender melhor, doutor. Lúcia, primeiramente, bom dia a todos que estão em casa. Na verdade, o processo degenerativo ele é inerente a todos nós, ele vai acontecer no decorrer da vida. Porém, o que caracteriza a doença degenerativa é a manifestação mais precoce dessas degenerações ou a manifestação exagerada dessa degeneração. Ou seja, uma degeneração anômala que gera doença no disco, doença nas articulações, com posterior compressão nessas raízes neurais que o Valério acabou de citar, e manifestação clínica, ou seja, dor ou algum tipo de instabilidade com desvio postural. Como uma pessoa, o Dr. Valério, em casa, nos assistindo, pode identificar que tem esse problema? Olha, primeiramente, quando se fala em dor ciática ou dor lombar, não existe uma dor clássica, típica. A gente pode dividir em dois tipos. Nós temos as dores radiculares, que são dores que se devem à compressão de algum tipo de nervo. Essa é a dor clássica, a dor típica, por exemplo, de uma hérnia de disco. Como foi dito anteriormente, o disco ele permite o movimento de uma vértebra sobre a outra. E quando ele se rompe, ele pode comprimir um nervo. Essa dor é a dor clássica, é a dor que segue o trajeto de um nervo e para o especialista essa dor ela é fácil de ser identificada. Agora, existem as dores lombares difusas, as dores que podem surgir devido a um processo inflamatório ou até mesmo o início de um processo degenerativo na coluna. Isso cabe ao especialista identificar, por isso que o paciente tem que procurar logo o serviço médico especializado para a gente definir que tipo de dor e qual a melhor forma de tratar. Doutor Leonardo, quais são as mais comuns? Na verdade, o processo degenerativo da coluna, ele faz parte de um processo evolutivo. O desgaste ele se inicia, em geral, no disco intervertebral. O disco não possui nutrição direta, através de nenhum vaso. Então, ele se nutre através de uma plaquinha fibrocartilaginosa, que a gente chama de placa terminal ou end plate. O desgaste dessa plaquinha cartilaginosa, ele gera uma desidratação do disco intervertebral. Vale lembrar que desidratação do disco não tem nada a ver com ingestão de líquido. Tem a ver com desgaste dessa placa e nutrição do disco. Esse desgaste, essa desidratação do disco vai gerando uma perda da função de sustentação do disco, com diminuição do espaço entre as duas vértebras e sobrecarga nesse nível. Isso gera um estresse nas estruturas que sustentam a coluna, com posterior hipertrofia, né, que é uma proliferação anômala do osso e maior compressão sobre o disco. Quando isso acontece, os nervos que saem da coluna por os orifícios que a gente chama de foramens, eles vão ficando cada vez mais apertados, vamos dizer assim. Isso vai causando as manifestações clínicas. Então, isso é tudo um processo degenerativo. A gente está acostumado a ouvir falar em hérnia de disco,
Mas a hérnia de disco ela faz parte de um contexto degenerativo. Talvez isso é até um fator importante quando a gente vai pensar em tratamento, porque a hérnia de disco ela não pode ser vista por si só como um componente isolado. Ela faz parte de um processo degenerativo. É necessário a gente entender a evolução desse processo para a gente entender a manifestação clínica do paciente e escolher a melhor opção de tratamento. Doutor Leonardo, por que a coluna lombar é a que mais dói, a que mais o pessoal reclama? Lúcia, quando a gente pensa em coluna, é sempre bom a gente associar a peso, né? A coluna lombar, a coluna é nosso eixo de sustentação. É quem liga nossos membros ao nosso tórax, à nossa cabeça. E sendo o eixo de sustentação, a parte inferior desse eixo de sustentação vai sofrer uma maior carga de peso, porque ela sustenta o peso quase do corpo inteiro, né? Do nosso tórax, do abdômen, dos membros superiores. E sendo assim, a manifestação mais comum é na coluna lombar. Porém, a coluna cervical também ela tem uma manifestação clínica muito importante, tem a prevalência desses processos degenerativos na coluna cervical também é muito importante, é muito prevalente, porque a cervical também sustenta o peso da cabeça e a musculatura cervical ela não é tão desenvolvida como a lombar. Então, por isso a gente tem menos sustentação desse eixo na coluna cervical. Mas, sem dúvida, a lombar ela é mais prevalente porque sustenta o peso do nosso corpo inteiro. É essa dor que as pessoas chamam de ciática, doutor? Não. Como o Valério estava explicando, é importante a gente diferenciar. O que é o nervo ciático? O nervo ciático é um nervo que é composto por várias raízes que saem da coluna lombar, que formam o plexo lombosacro, né? O nervo ciático ele é composto por essas raízes e ele vai inervar principalmente a parte posterior da nossa coxa, podendo acometer até a nossa panturrilha, que é a batata da perna, indo às vezes até o pé. Então, uma compressão em alguns nervos dessas raízes podem causar manifestação no ciático. Por exemplo, como se fosse a minha mão. Se você tem compressão nesta raiz, você pode ter dor irradiando para este nervo. Vamos imaginar que o ciático é meu braço. Aqui são as raízes. Então, dependendo de qual raiz está acometida, a manifestação vai ser no nervo ciático. Então, é comum a pessoa falar, eu estou com uma dor ciática. A dor ciática ela é de origem radicular, como o Valério descreveu. É de origem de compressão de um dos nervos do plexo lombosacro. Agora, qual nervo tem que ser examinado pelo especialista, em geral solicitado o exame de imagem para a gente definir qual dessas raízes que vão estar acometidas. Nós vamos continuar falando sobre as doenças degenerativas da coluna, porque eu preciso ir para um rápido intervalo e você aí de casa não saia daí porque eu volto já já.